Se você está orando, clamando, esperando uma resposta, e mesmo assim parece que nada acontece, este vídeo é para você. Fique até o fim, porque esta palavra vai abrir seus olhos espirituais e fortalecer o seu coração. E se ela falar com você, deixe nos comentários: Deus me guia em silêncio. Há momentos na vida em que a alma parece gritar em oração, mas tudo ao redor permanece em silêncio. Você dobra os joelhos, clama, jejua, busca, e mesmo assim, nada muda. A sensação é de que o céu está fechado, como se sua oração não passasse do teto. Nesses momentos, a fé é colocada à prova de forma profunda e surgem perguntas inevitáveis. Será que Deus está me ouvindo? Será que estou orando errado? Será que Ele se esqueceu de mim? Essa sensação de silêncio divino é mais comum do que se imagina. Na jornada com Deus, existem fases em que o tempo parece parar e tudo ao redor se mantém estagnado. Mas o silêncio de Deus não é ausência, não é indiferença, e muito menos esquecimento. Ao contrário, é muitas vezes o cenário onde Ele realiza suas obras mais profundas e transformadoras. O que parece ser demora é, na verdade, um tempo de preparação. O profeta Isaías escreveu que desde os tempos antigos não se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. É isso o que Ele faz. Trabalha enquanto esperamos. Não da forma como esperamos, nem no ritmo que gostaríamos, mas com sabedoria e precisão eternas. Ele prepara caminhos, alinha corações, move circunstâncias no invisível. Há uma obra acontecendo no silêncio, uma construção espiritual sendo edificada onde os olhos humanos não conseguem enxergar. Um exemplo poderoso disso é a história de José. Quando ainda era jovem, ele recebeu de Deus um sonho grandioso. Mas logo após essa revelação, a vida dele desabou em uma série de injustiças. Foi traído por seus irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado em uma prisão. José tinha uma promessa, mas vivia o oposto dela. Certamente ele orava, suplicava, clamava por justiça, mas o céu parecia em silêncio. O que ele não sabia é que mesmo naquele cenário de dor e abandono, Deus estava moldando seu coração, lapidando sua fé e o preparando para governar uma nação inteira. A promessa não tinha sido esquecida. Ela estava sendo construída. A espera é parte essencial da jornada. Deus não tem pressa, porque Ele não se limita ao tempo. Enquanto esperamos, Ele nos ensina, corrige, fortalece. E muitas vezes, a demora está mais relacionada ao nosso preparo do que à entrega da bênção. Deus sabe exatamente o momento certo de liberar aquilo que prometeu. Ele não entrega bênçãos para que elas se tornem peso. Ele prepara os filhos para que sustentem aquilo que receberão. A Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa, como muitos pensam. Ele é longânimo. Ele espera o tempo em que nosso coração esteja pronto. Às vezes, é preciso esvaziar-nos de tudo aquilo que não condiz com o novo que Ele quer estabelecer. Orgulho, impaciência, dependência emocional, falta de fé, apegos desnecessários. Tudo isso precisa ser tratado antes, porque o novo de Deus exige espaço, exige estrutura espiritual, exige maturidade. A espera também revela intenções. Hana, por exemplo, desejava um filho e clamou por anos diante do Senhor. No início, seu pedido talvez tivesse raízes em sua dor pessoal, em sua vergonha, em sua humilhação diante de Penina. Mas com o tempo, o seu clamor foi purificado. E quando Hana disse: Senhor, se me deres um filho, eu o entregarei de volta a ti, seu pedido já não era apenas por si mesma, mas por um propósito maior. Foi quando esse propósito se alinhou à vontade de Deus que Samuel nasceu, um dos maiores profetas da história de Israel. O silêncio de Deus é também um convite à intimidade. Quando Ele não responde como esperamos, somos levados a buscá-lo não apenas pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. A fé deixa de ser interesseira e se torna madura. O relacionamento com Deus aprofunda-se quando deixamos de depender de respostas imediatas e passamos a confiar em sua soberania, mesmo sem entender. Portanto, se você tem orado e nada parece mudar, não se desespere.
O aparente silêncio pode estar escondendo a mais profunda transformação que Deus já fez na sua vida. Olhe para o invisível com os olhos da fé. Lembre-se de que o céu não está em silêncio por negligência, mas por estratégia. Deus está escrevendo um capítulo da sua história que você ainda não consegue ler, mas que, no tempo certo, fará sentido. E quando tudo se cumprir, você olhará para trás e entenderá que o silêncio foi, na verdade, um campo fértil onde Deus semeou o novo. Continue orando, continue confiando, continue esperando, porque o Deus que te prometeu é fiel para cumprir e Ele não falha. Você já teve a sensação de que algo dentro de você está mudando, mesmo quando tudo ao redor continua aparentemente igual? Muitas vezes, quando oramos e não vemos respostas imediatas, Deus está trabalhando silenciosamente em nosso interior, preparando-nos para o novo que está por vir. Há movimentos espirituais acontecendo e nem sempre conseguimos reconhecê-los à primeira vista. Mas à medida que amadurecemos na fé, percebemos que antes de Deus transformar as circunstâncias, Ele transforma o coração. Essa transformação começa com um incômodo sutil. Aquilo que antes era confortável começa a incomodar. Lugares, relacionamentos, ocupações, pensamentos. Tudo parece estar sendo apertado por dentro, como se você estivesse crescendo por dentro e já não coubesse mais no ambiente antigo. Essa inquietação é um dos primeiros sinais de que Deus está iniciando um novo ciclo. Ele nos tira da zona de conforto porque sabe que é ali, fora dela, que encontraremos o nosso propósito mais elevado. Foi assim com Moisés. Embora tenha crescido no palácio, cercado de tudo o que o mundo poderia oferecer, ele começou a se incomodar com a injustiça que via e com o lugar que ocupava. Esse desconforto não era aleatório. Era um sinal de que Deus estava prestes a chamá-lo para algo maior. Muitas vezes, esse processo vem acompanhado de separações dolorosas. Pessoas se afastam, ciclos se encerram, portas se fecham inesperadamente. Pode parecer abandono ou rejeição, mas na verdade é proteção. É Deus afastando o que não pode te acompanhar na próxima fase. O que foi necessário no tempo passado não necessariamente servirá para o tempo que está por vir. Abraão teve que deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai para viver a promessa. Deus o chamou para um lugar desconhecido para que ele aprendesse a depender inteiramente do Senhor. E o mesmo acontece conosco. Quando Deus deseja nos mover, Ele também nos separa do que poderia nos limitar. Outro sinal claro de que estamos sendo preparados para o novo é o aumento das provações. À medida que nos aproximamos da promessa, a luta parece ficar mais intensa. Não porque Deus queira nos punir, mas porque Ele está nos forjando. O ouro é provado no fogo. O vaso precisa passar pelo forno para ser resistente. O trigo precisa ser triturado antes de se tornar pão. Assim também somos nós. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas enfrentou anos de perseguição, solidão e injustiças antes de sentar-se no trono. Cada provação serviu para moldá-lo como líder, pastor e guerreiro. Não despreze o processo. Ele é necessário para que você tenha estrutura espiritual para sustentar o que está vindo. Ao mesmo tempo em que o exterior parece se desorganizar, algo dentro de nós começa a florescer. A fome por Deus aumenta. O desejo de orar, de buscar a palavra, de ouvir a voz do Espírito Santo se intensifica. O que antes não fazia diferença, agora fere a consciência. Passamos a discernir com mais clareza o que vem de Deus e o que não vem. Esse aumento de sensibilidade espiritual é sinal de que o Espírito está nos preparando. Jesus passou 40 dias no deserto, em silêncio, sozinho, jejuando, mas foi ali que ele foi fortalecido para começar o seu ministério. Deus o estava preparando longe dos olhos humanos, porque o verdadeiro preparo acontece na intimidade, onde ninguém vê, mas o céu inteiro observa. Por fim, há momentos em que portas que antes estavam escancaradas se fecham repentinamente. Às vezes, você está seguro em uma posição, num projeto, num plano de vida, e de repente tudo é interrompido.
À primeira vista, isso parece derrota, mas com o tempo você entende que foi livramento. Deus fecha portas que você não teria coragem de fechar sozinho para te redirecionar ao caminho certo. Foi assim com o apóstolo Paulo em Atos 16. Ele planejava ir a uma região, mas o Espírito Santo o impediu. E foi nesse impedimento que ele teve a visão do homem da Macedônia e entendeu que precisava mudar de direção. Às vezes, o não de Deus é uma forma de te conduzir a um sim ainda maior. Enquanto você ora e nada parece mudar, observe os sinais ao seu redor e dentro de você. Talvez a mudança já tenha começado, não fora, mas em você. E Deus, em sua sabedoria, está te moldando com precisão, removendo excessos, purificando intenções, fortalecendo a fé e alargando a sua visão. Tudo isso é parte da preparação. Não despreze os dias silenciosos. Não se confunda com a falta de movimentação externa. O barro, antes de se tornar vaso, precisa ser amassado, modelado e passado pelo fogo. Mas depois é cheio, útil e belo. Assim também será com você. Deus está fazendo uma obra paciente, profunda e duradoura. O novo não é apenas uma mudança de cenário, mas uma transformação de identidade. Se você está orando e parece que nada está acontecendo, saiba, tudo está acontecendo. Você está sendo preparado para o novo. E o novo de Deus sempre vem acompanhado de propósito, missão e glória. Quando Deus está preparando algo novo, Ele também nos ensina a encerrar o velho. Esse é um dos movimentos mais delicados da fé. Discernir o tempo de transição. Porque o novo não nasce apenas quando chega, mas quando o coração decide deixar ir aquilo que já não carrega mais vida. E muitas vezes esse processo começa no silêncio. Primeiro, Deus silencia o cenário, depois, silencia o coração. Ele vai fechando portas, desconectando vínculos, desfazendo apoios, até que tudo o que reste seja Ele. É nesse lugar que aprendemos a confiar, não naquilo que vemos, mas naquele que nos chamou. A palavra de Deus nos mostra que os maiores começos surgiram de finais que pareciam dolorosos. Pense na travessia do povo de Israel pelo deserto. Eles haviam saído do Egito com uma promessa, uma terra boa, onde manava leite e mel. Mas o caminho até lá passou por um deserto longo, seco, incerto. Deus poderia ter feito com que eles chegassem em poucos dias, mas os manteve por 40 anos na transição. Não porque ele era cruel, mas porque o povo que saiu do Egito ainda carregava o Egito dentro de si. Era necessário que uma geração inteira fosse transformada para que a promessa pudesse ser habitada. O novo não era apenas um lugar geográfico, mas um novo coração, um novo entendimento, uma nova dependência de Deus. Às vezes, quando oramos por mudança, imaginamos que Deus apenas moverá as circunstâncias ao nosso redor. Mas Ele começa em nós, e por isso a transição é tão desafiadora. Porque o velho, mesmo quando já não é bom, oferece uma falsa sensação de segurança. É conhecido, é confortável. Mas Deus nos chama a caminhar por fé, não por vista. Ele nos tira do velho para que possamos confiar no invisível, para que aprendamos a depender dele dia após dia, como o maná que caía no deserto. Apenas o suficiente para aquele dia, apenas o necessário para ensinar que o sustento não está nas mãos humanas, mas no céu. Esse tempo de oração sem resposta aparente é, na verdade, uma escola espiritual. Deus está te treinando para o novo que Ele quer confiar a você. Está te ensinando a ouvir, a discernir, a reconhecer o tempo e os sinais. Está fortalecendo os seus joelhos para que você caminhe mesmo quando o chão parecer incerto. Está ensinando sua alma a não retroceder. Ele está formando em você uma fé que não depende de aplausos, de resultados, de sensações. Uma fé que permanece firme, mesmo quando tudo parece parado. Há uma frase simples, mas poderosa no livro de Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado. Se tudo tem um tempo, isso inclui o tempo de espera, o tempo de silêncio, o tempo da preparação. E se há um tempo de plantar, também haverá o tempo de colher. A palavra não mente, a promessa não falha. O que Deus iniciou,
Ele mesmo cumprirá. Mas entre a promessa e o cumprimento, existe o campo da fé, e é nesse campo que se revela quem confia de verdade. A Bíblia nos fala de um momento em que os discípulos, após a ressurreição de Jesus, ficaram esperando em Jerusalém pela promessa do Espírito Santo. Eles não sabiam exatamente como seria, não tinham um cronograma, mas obedeceram. Ficaram juntos, em oração, perseverando, até que, no tempo determinado por Deus, o Espírito veio sobre eles e tudo mudou. Esse é o poder da espera. Quando feita em obediência e fé, ela sempre resulta em manifestação. Muitas vezes queremos provas, sinais, confirmações. Mas Deus nos chama para um tipo de fé que vai além disso. Ele nos convida a confiar na sua voz, mesmo quando não ouvimos mais nada. A crer na sua presença, mesmo quando não sentimos. A descansar em sua palavra, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Essa é a fé que agrada ao coração de Deus. Se você sente que está preso entre o já e o ainda não, saiba que esse intervalo é sagrado. É ali que Deus trabalha em profundidade. É ali que Ele purifica as intenções, alinha os passos, fecha as brechas e fortalece a visão. Deus está construindo algo em você que será a base para o que Ele ainda vai entregar. E o novo que virá não será apenas uma mudança de estação, mas uma mudança de nível espiritual. O silêncio que você está vivendo hoje pode ser o prenúncio de uma grande virada. Às vezes a quietude antecede o mover. Às vezes o céu se cala porque está prestes a falar com poder. O que parece inércia é, na verdade, fermentação. Deus está amadurecendo o plano, e quando Ele falar, tudo se alinhará de uma vez. Até lá, permaneça fiel. Continue orando mesmo sem ver. Continue crendo mesmo sem sentir. Continue obedecendo mesmo sem entender. Porque o novo de Deus não é apenas um destino. É o fruto de uma jornada em que o coração foi moldado pela fé, pela obediência e pela perseverança. E quem passa por esse caminho nunca será o mesmo. O velho fica para trás, e o novo nasce com propósito, com clareza e com unção. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração cansado, sentindo que orou tanto, mas nada se moveu. Talvez você tenha enfrentado noites em silêncio, dias em que a fé parecia fraca, momentos em que o desânimo falou mais alto. Mas saiba, nada está parado no céu. Deus já está te preparando, moldando, lapidando, e aquilo que Ele prometeu, Ele mesmo vai cumprir. A espera não é o fim, é o início do novo. Vamos orar juntos agora. Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua presença nos colocamos com humildade e fé. Tu conheces o coração de cada um que ora, cada lágrima derramada no silêncio, cada clamor feito no secreto. Tu sabes das dores que não foram ditas, dos cansaços escondidos atrás de um sorriso, dos medos que surgem quando a resposta demora. Pai, te pedimos, fortalece-nos na espera, ensina-nos a confiar quando não entendemos. Que o Teu Espírito Santo nos sustente nas noites em que o céu parece em silêncio. Que a Tua palavra seja lâmpada quando tudo ao redor parecer escuro. Ajuda-nos a lembrar que o silêncio não é ausência, mas preparação. Que mesmo quando não vemos, Tu estás trabalhando. Assim como preparaste José no poço, Ana no clamor, Davi na caverna e Moisés no deserto, prepara também os nossos corações para o novo que o Senhor está trazendo. Que cada estação difícil seja solo fértil, onde o Teu propósito floresça. Que saiamos dessa espera mais fortes, mais rendidos, mais parecidos com Cristo. Senhor, não queremos apenas bênçãos, queremos ser moldados à imagem do Teu Filho. Queremos que o novo venha cheio de propósito, carregado de eternidade, firmado na rocha. Renova hoje a esperança daquele que está cansado. Sopra vida nova sobre os ossos secos. Que o Teu tempo se cumpra sem atrasos, e que quando a porta se abrir, estejamos prontos para entrar. Entregamos tudo em Tuas mãos, porque sabemos, quem confia em Ti jamais será confundido. Obrigado, Senhor, por nos preparar no silêncio e por fazer tudo novo no Teu tempo. Em nome de Jesus. Amém.